Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Arquitetando com Você, aqui da TV Vincere. Me chamo Marina Ramos e hoje temos uma convidada super especial, que é a Aline Jobim. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, Marina. Gente, a ideia do programa de hoje surgiu na minha experiência de vida, né? Conversando com amigos, eu percebi que às vezes os clientes, os nossos potenciais clientes, eles não têm noção exatamente de qual profissional pode entrar ali na sua reforma, no seu projeto. E por isso, decidi trazer a Aline, porque a Aline ela é a diretora regional da ABD aqui no Distrito Federal. A ABD é a Associação Brasileira dos Designs, correto? Isso, é isso mesmo. Então, para começar, vamos falar um pouquinho da história da ABD? Você me conta um pouquinho mais? Com certeza, mas primeiro queria agradecer a você, Marina, pelo convite e o Arquitetando com Você pela oportunidade. Obrigada por ter vindo. Então, a ABD ela é uma associação de classe, né, que existe desde 1980. Então, são mais aí de 40 anos, né, atuando no mercado, andando junto com os profissionais de interiores, acompanhando, defendendo seus interesses, auxiliando na sua formação. E como você comentou, temos, né, outras associações de outras classes, mas o que você considera assim, que é o ponto principal diferente da ABD? Eu sei que tem alguns cursos, algumas palestras, né, que vocês fazem com uma frequência. Sim. Eu acredito que o nosso diferencial, Marina, é essa proximidade que a gente tem com os associados. Nós procuramos sempre andar muito junto com os associados, né? Estamos muito fortemente dentro das instituições de ensino, andamos realmente muito junto com os alunos, com os docentes, né? Sim. Porque a gente acredita que aí é a base, né, dessa profissão que é maravilhosa. E no mais a gente faz aquilo que toda associação faz, né? Que é acompanhar, inspirar, andar junto, ajudar na formação, mas principalmente defender e respaldar esses profissionais no exercício da sua profissão. Aí assim, até como experiência, né, teve um programa que eu comentei que eu sou arquiteta e designer, e essa proximidade para mim é uma coisa que faz muita diferença, né? Então a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente tem um acesso direto a você, né, que é a diretora. Essa proximidade eu acho que é muito bom para o profissional. A gente sente um pouco de segurança ali, né? Quando tem esse apoio, essa rede de apoio que vai ajudando, é uma troca muito boa. E isso realmente para mim a ABD tá de parabéns, né, nessa parte. Que bom. E assim, eu sei que não é obrigatório, né, o designer ser vinculado, né, à ABD, mas qual que seria assim, a vantagem, né, para o designer falar, vou me associar, o que que ele poderia ganhar assim de benefício? Olha, os benefícios são muitos, Marina. Olha, além do associado ele ter ou gratuidade ou desconto nos nossos eventos e nos nossos cursos, ele conta ainda com um clube de benefícios, onde ele também consegue outros descontos em instituições de ensino, em lojas, até alguns outros eventos, etc. Além disso, ele tem uma assistência também jurídica, contábil e jurídica, onde a gente já defendeu vários profissionais, né, com problemas que tiveram juridicamente. Mas aí a gente tem um outro benefício que é o nosso queridinho, né, atual, é o nosso aplicativo de honorários, né, que foi lançado agora, tem o que, uns 2 anos mais ou menos, mas ele auxilia demais. Já usou, né, Marina? Demais. Ele é muito bom, né? Sim. Ele auxilia demais nessa questão que muitos associados, muitos profissionais têm dúvida, que é na precificação, né? Então você só alimenta ali com os teus dados do seu escritório, etc. E você tem um auxílio muito grande na precificação dos projetos. O aplicativo já usei bastante. E o clube de benefícios também. Eu lembro que tem uma rede lá de compras. Um dia eu entrei e falei, vou ver o que tem aqui. Tinha uma rede enorme de produtos, de serviços que podia, né, ter acesso. Então realmente é incrível. E você acha que para o consumidor, o que um profissional vinculado à ABD ele pode trazer para o consumidor, né, que está ali contratando? O diferencial desse profissional com outro que não é vinculado à ABD, por exemplo? Então, Marina, esse profissional, quando ele vai fazer esse projeto para esse usuário, ele conta com um respaldo grande da instituição, né? Nós não somos um conselho, nós somos uma associação, então não fazemos a fiscalização do serviço do profissional, mas a gente, só o fato dele ter acesso a todos esses cursos, esses eventos, isso aí já ajuda. A gente já tem no mercado um profissional muito mais capacitado. Que se destaca, né, de qualidade. Exatamente, se destaca e é um profissional muito mais capacitado para exercer sua profissão, né?
Eu lembro que assim, agora a gente está saindo aí da pandemia, né? Pré-pandemia eu fui em vários eventos e sempre eram muito bons, sempre né, com conteúdo muito enriquecedor que a gente conseguia aplicar. Então, eu acho que essas partes das palestras, dos cursos que vocês têm, né, de apoio, realmente enriquece muito para o dia a dia. São sempre eventos com conteúdo muito rico, né? De alto nível. Isso é um diferencial da BD também. Gostava bastante. Que bom. Estou ansiosa para que eles retornem em breve. Já vamos começar. Tá bom. Eu sou um pouquinho curiosa, eu queria entender como você, Aline, chegou na BD. Como foi o seu caminho até chegar ali? Então, essa minha caminhada com a BD, eu não comecei sozinha, né? Vou contar um pouquinho dessa história, mas isso se deu lá em meados de 2016, mais ou menos. Foi logo em seguida da regulamentação da nossa profissão, foi o ano da nossa regulamentação da profissão, né? E em seguida a gente teve que voltar a lutar um pouquinho, porque nós tivemos 2 vetos em 2 itens importantes da nossa lei. Então, começou uma movimentação da associação dentro do Congresso para a gente conseguir a derrubada desses vetos, né? E aí a gente, no meio de vários designers, eu e a Tatiana Murta, você deve conhecer a Tatiana Murta, né? Grupo também. A gente começou ali a movimentar bastante, a auxiliar, né, a BD nessa movimentação, e junto com vários outros designers a gente ia lá, estava lá todo dia, né? A maioria dos designers não podiam estar presentes todos os dias, por uma questão óbvia, a gente trabalha, né? Temos nossos compromissos e tal, mas eu e a Tatiana Murta, a gente cancelava os compromissos, a gente estava lá todo dia. A Tati estava grávida e a gente estava lá todo dia para conseguir a derrubada desses vetos. Infelizmente nós não conseguimos, mas por uma questão política. E enfim, ali a gente, em consequência disso tudo, a gente começou a andar muito próximo da presidência da BD, né, da Nacional. E aí, 2 anos depois, no final de 2018, quando acabou a gestão da Ângela Borsoi, da querida Ângela Borsoi, né, que ela estava na diretoria aqui desde 2012, então nós fomos convidados a assumir a diretoria aqui. A gente assumiu juntas, a Tati não pôde continuar por motivos particulares, né, familiares, e aí eu continuei, mas ela tem cargo vitalício para mim. A gente sempre anda muito juntas, somos sempre muito unidas nessa briga aí por todas as nossas questões profissionais. Esses direitos. Eu lembro, nessa época aí que você comentou, eu estava fazendo o curso e eu lembro que tinha uma grande movimentação ali dos professores para que a gente desse apoio, né, para a BD, para que conseguisse, né, que é uma luta, eu acho muito justa, porque, como eu comentei, tem os arquitetos, tem os designers, eu acho que cada um tem ali, né, o seu espaço. Então, eu lembro muito bem dessa época dos professores comentando. Foi bem intenso, né? Foi muito intenso, realmente. Então, né, o designer de interiores, qual que você considera que é o principal, assim, a importância do designer? Né? O que o designer tem que, digamos assim, os outros não têm? Né? Qual que seria o nosso diferencial no mercado? Olha, Marina, a gente tem uma expertise, assim, né, para conseguir entender o nosso público, né, o nosso cliente, né? Durante todo o período da nossa formação, a gente estuda várias coisas, né? Nós estudamos vários assuntos técnicos, mas a gente aprende um pouquinho também de como entender esse universo do cliente, né? A gente consegue entender de onde ele vem, quais são as suas raízes, né? Qual é a sua história, quais são os seus valores. E não é simplesmente fazer um ambiente mais bonito, ou o ambiente que está na moda, o ambiente com revestimento que está se usando agora, o ambiente com o que saiu na Casa Cor, ou com a tendência que está vindo lá de Milão, não é simplesmente isso. A gente procura entender realmente o estilo de vida desse cliente, como ele vive e faz essa junção da técnica aliada a todo o desejo que ele tem para que a gente consiga imprimir naquele espaço a personalidade desse cliente, né? Para que a gente consiga imprimir naquele espaço
pessoalidade. O cliente, ele precisa se ver naquele espaço. Ele precisa se reconhecer. A gente precisa personificar aquele espaço. Então, acho que é uma expertise que a gente tem que faz toda a diferença, com certeza. Vou aproveitar para contar, né, um pouco assim, da minha experiência em relação a isso. Então, eu tenho, né, o curso de arquitetura, tenho o curso de design, tenho ainda, né, 2 pós-graduações, uma na área de iluminação e uma na neurociência, né, aplicada à arquitetura. E assim, eu comecei inicialmente, né, a arquitetura e estava assim, chegando no último ano, eu falei, gente, quando que eu vou ver as cores, os materiais, sabe, conhecer meu cliente, onde que eu vou aprender isso? Porque eu estava formando, né, já estava ali, começando o TCC. E aí eu falei, gente, eu acho que talvez não seja aqui, então, né? E aí foi a hora que eu fui atrás do curso de design de interiores, que pra mim foi assim, abriu os olhos em relação a toda essa outra área. Que é isso que você falou, a gente vai ter um estudo de briefing ali com o cliente, um estudo de estilo, um estudo de cores, que foram coisas que eu não vi na arquitetura. Eu considero que assim, a gente tem, né, temos os engenheiros, que tem, né, várias áreas ali dentro, temos os arquitetos, temos os urbanistas, temos os paisagistas, os designers, e cada um está na sua área, né? Para mim são todas áreas que se complementam e não áreas que se excluem. Então, quando eu cheguei pro design, né, quando eu fui começar o curso, para mim foi assim, gente, olha isso, olha essa riqueza de conteúdo que eu não tinha. Ficou encantada, né? Isso que muitas vezes, como eu falei no começo do programa, o cliente ele não tem noção às vezes de o que cada um faz, exatamente, o que cada um estuda. Obviamente, sei que tem arquitetos que trabalham super bem nessa área, né, de design, da mesma forma que tem designers que entendem muito bem da área de arquitetura. Também temos engenheiros que também, né, estão mesclados ali. Mas acaba que assim, durante o curso, conforme a gente vai se especializando, a gente vai entrando, né, num nicho mais específico. E aí para mim o design foi realmente isso, entender melhor o meu cliente, conhecer melhor ele e trazer essa personalização para o espaço. Porque às vezes no curso de arquitetura, assim, vamos projetar um edifício. Aí você fazia vários apartamentos todos iguais. Aí você projetava, cabe uma cama de casal, cabe um armário, cabe uma escrivaninha, cabe um sofá, até deu. Mas assim, qual vai ser o acabamento do armário? Vai ter espelho? Qual vai ser o formato do espelho? Qual vai ser a cor da parede? A iluminação, como que ela tem que ser? Esse meu cliente, ele é um casal de jovens, ele é um casal de idosos. Então tudo isso, né, entra nessa parte do design de interiores. É realmente pegar aquele apartamento, aquela casa ali e dar essa cara, né, para o cliente. Isso que eu acho assim, que é o que mais me encanta, tanto que hoje, como a gente já conversou, né, eu trabalho muito mais com interiores do que com arquitetura. A arquitetura me dá, obviamente, uma base muito boa de conhecimento, de técnica, mas atualmente eu realmente vou mais para a área do design por isso, até por conta, né, das áreas de estudo depois, para conhecer melhor o cliente. E eu acho que é muito rico todas essas áreas juntas, né? Os engenheiros também são muito importantes. Às vezes as pessoas brincam, mas e o engenheiro, ele não briga com o seu projeto? Não, gente, a gente está aqui, estamos aqui juntos, né? São profissões que se complementam, isso, né? Complementam. E ao meu ver, uma reforma, quanto mais profissionais ela tiver, mais rica ela vai ser. Com certeza. Se você vai fazer uma reforma, você consegue ter um engenheiro eletricista calculando, um engenheiro hidráulico calculando, a obra vai sair bem mais redondinha. Se você tem um arquiteto, designer, a gente tem até o decorador, né, que a gente conversou um pouco sobre ele. Então assim, a gente tem, quanto mais áreas, né, quanto mais profissionais a gente tiver dentro de um único projeto, eu acredito que mais rico e mais bem elaborado. A entrega é muito melhor para o cliente. Muito mais rica. Muito mais rica, exatamente. E infelizmente, né, uma coisa que a gente passa muito, que assim, eu pelo menos percebo, é que infelizmente a gente ainda tem alguns clientes que optam por fazer obra, por exemplo, só com mestre de obra, né? E eu acho que isso acaba empobrecendo um pouco o serviço que está sendo entregue. Às vezes você poderia usar o mesmo material, né? Sim. Ali naquela reforma, naquela obra, mas você teria uma visão diferente, uma paginação diferente, a entrega seria completamente diferente, porque é essa visão do profissional, né? Querendo ou não, a gente estuda para isso, né? A gente faz os cursos que a BD
né, oferece, justamente para que a gente consiga ter uma entrega melhor, né, para o nosso cliente. Exatamente. Você falou várias coisas importantes aí, sabe, Marina? A primeira delas é que realmente o resultado do nosso trabalho é bom, por quê? Porque o foco é no cliente e não no projeto em si, é no cliente. Tudo gira em torno do cliente. Todas as escolhas que a gente faz, todas as especificações, todas as cores, as texturas, tudo gira em torno do cliente, do que ele quer, da vida que ele tem, da maneira com que ele vive, etc. e tal. E aí, assim, você falou aí sobre arquitetura, sobre engenharia, sobre decoração, né? O design de interiores, ele está aí no meio. Infelizmente, existe muita confusão, eu acho importante até esse tipo de conversa, porque a gente esclarece algumas coisas até para a sociedade, né? Que existe muita confusão em relação à nossa profissão, né? Muita gente acha que nós somos decoradores e quem faz projeto de interiores é só arquiteto, e na verdade não é nada disso. O que acontece é que a nossa profissão, ela se funde um pouquinho com outras, né? A profissão do decorador, a nossa profissão, ela acaba entrando um pouquinho na do decorador, acaba entrando um pouquinho no da arquitetura, lógico que tem as suas limitações e tal, né? Mas nós somos especialistas em interiores, né? Nós, designers de interiores, somos especialistas. A gente faz decoração? Sim, a gente faz decoração. Mas não é só isso, é muito mais que isso. A decoração faz parte do nosso trabalho, mas as especificidades, né, com que a gente trabalha são muito maiores. A gente trabalha aí com ergonomia, na verdade a gente começa, né, já começa assim, lá no briefing, né, a gente pega o briefing do nosso cliente, todos os seus desejos, alia a todas as técnicas de concepção de um projeto para chegar num resultado final que agrade ao cliente, né? E como você falou aí, tem arquitetura e no meio engenharia, o ideal seria se a gente conseguisse trabalhar em conjunto com esses profissionais. Você falou um pouquinho da tua formação, né, na arquitetura. Salvo alguns cursos de arquitetura, a maioria dos cursos eles não oferecem na sua grade curricular disciplina acerca de interiores, inclusive isso que tu falou, eu ouço muito, né? Ouço muitas pessoas falando, eu entrei na arquitetura, eu queria trabalhar com interiores, mas lá eu não aprendi nada disso, né? Achando que ia ser uma coisa e foi outra. Exato, são profissionais que se complementam. Arquiteto pode fazer interiores? Pode, com certeza. Tem profissionais muito bons, mas eles precisam aprender, eles precisam se especializar nisso para poder exercer essa profissão, né? E eles fazem muito bem, fazem isso com maestria, né? Então, mas são profissões que, como você falou, o que você aprendeu na faculdade de arquitetura são assuntos relacionados a arquitetura e urbanismo, não design de interiores, né? Sim. Então a gente precisa explicar isso, né, para a sociedade, que nós trabalhamos com design de interiores, trabalhamos com muito mais do que decoração, nós trabalhamos com ergonomia, com acessibilidade, a gente entende de normas técnicas, inclusive precisamos conhecê-las para poder fazer um bom projeto e tal. E agora tem também que a gente já tinha até conversado, que nós íamos falar sobre isso, sobre a nossa entrada no CREA, né? Todas essas áreas, elas estão próximas, elas estão intercaladas, mas nenhuma está assim dentro da outra, né? O designer ele não está dentro do arquiteto, o arquiteto também não está dentro do engenheiro, né? Cada um tem sua área de atuação que elas estão relacionadas. E aí, para a gente continuar, né, nesse assunto, a gente vai fazer agora uma pausa para o intervalo. E aí na volta a gente aborda um pouco mais essa questão da entrada do CREA, né, que o design de interiores entrou, e um pouco mais essas diferenças entre cada uma delas, tá bom? Certo. Te aguardo daqui a pouquinho. Você vai viver. Esse livro, escrito pela doutora Cláudia Patrício Costa, advogada e jurista que no auge da sua carreira se deparou com o Covid-19,
foi a primeira paciente a ser diagnosticada no Distrito Federal com o Covid. Pela medicina foi desenganada, passou 105 dias internada, mas é uma história de vitória. Após o Covid, ainda enfrentou no ano seguinte um câncer de mama. Esse livro é extraordinário. Ele não trata de enfermidades, mas ele trata de como superar as adversidades da vida que todos nós temos. Eu, André de Souza, recomendo esse livro para todos. Você será outro após essa leitura. Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao programa Arquitetando com Você, aqui da TV Vincere. Me chamo Marina Ramos e hoje estamos com a nossa convidada especial, Aline Jobim, que ela é diretora regional aqui no Distrito Federal da ABD, que é a Associação Brasileira dos Designers. Então hoje a gente está falando um pouquinho mais da categoria do design de interiores e nas suas diferenças entre as outras profissões. No último bloco, então, a gente estava conversando sobre a diferença do designer para o engenheiro, para o arquiteto, e a gente comentou da entrada, né, do design de interiores dentro do CREA. Eu queria que você me contasse como que foi essa experiência, o que isso trouxe, né, para a categoria. Então, Marina, essa foi outra das grandes conquistas da ABD, né? Eu fico muito feliz com isso, porque isso leva a nossa profissão a um outro patamar, né? Além de a gente alcançar uma credibilidade muito maior, a gente traz uma segurança muito grande para o nosso cliente, né? Porque a partir dessa conquista, a gente consegue emitir o nosso registro de responsabilidade técnica, um documento de responsabilidade técnica. Na verdade, é a anotação de responsabilidade técnica no CREA, tá? Então a gente traz uma segurança muito grande para o nosso cliente, porque ele entende que a gente realmente está se responsabilizando por aquilo que a gente está projetando, por aquilo que a gente está pensando em fazer ali no projeto dele, né? Isso é uma grande conquista para nós, associados, e para a sociedade como um todo. Todo mundo ganha, principalmente a sociedade, né? Eu acho importante a gente informar, trazer esse tipo de informação também, justamente por aquilo que nós estávamos falando antes, porque muita gente pensa que nós só podemos fazer decoração, né? Não. Não pode atuar sozinho, né? Exatamente, é isso. Aí com a RT eu acho que dá essa segurança. Porque antes o designer ele podia fazer todo o projeto, mas quando um condomínio pedia o registro, o designer não conseguia fazer, então ele tinha que recorrer a um arquiteto. E eu acho que isso que trazia muito essa dúvida, o designer então ele não pode. Exato. Ele não será que ele estudou para isso mesmo? Eu acho que isso trazia muito essa dúvida. E esse reconhecimento, né, e entrar para o CREA, eu acho que foi muito importante por isso, trouxe essa visibilidade, essa importância, mostrou, olha, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente estudou, né, a gente tem essa competência para estar fazendo isso. E eu acho que isso é uma segurança enorme para o cliente, porque ele fala, ok, me sinto seguro, né, traz para o profissional essa segurança de, nossa, eu posso realmente fazer isso, né, esse reconhecimento, né, por todo o nosso estudo, por todo o nosso esforço de aprender e continuar sempre, né, aprendendo. Agora é importante a gente saber também que isso traz uma responsabilidade muito grande para a gente, né, como profissional. E uma outra coisa que eu acho muito interessante é que acaba com o amadorismo, né, aquilo que você falou lá no início da entrevista, né, que muitas pessoas acabam querendo fazer um projeto de reforma só com o mestre de obras, acaba com isso, né? Você realmente precisa ter um profissional se responsabilizando por toda e qualquer interferência que vai ser feita ali, seja o ambiente residencial, comercial, corporativo, qualquer tipo de ambiente, essa né? responsabilidade é justamente para isso, é para a gente dar essa segurança para o cliente de que, olha, eu sei o que eu estou fazendo, eu não vou destruir um pilar, eu não vou derrubar a sua casa. Eu acho que isso é muito importante, que infelizmente, assim, o mestre de obra ele está ali, né, para ajudar, para executar a obra, mas ele não tem esse estudo, ele não tem essa análise. Então, e essa responsabilidade muitas vezes, inclusive, é exigência, né, do condomínio, do edifício. Sim. Então, edifícios, casas, se você for, né, dar entrada na administração de uma reforma, você vai precisar. Se você for fazer, às vezes, uma pequena reforma, você não precisa, né? Vou mudar ali meu banheiro, você consegue, às vezes, fazer sem a administração ser notificada. Mas se você vai fazer uma reforma no apartamento, por exemplo, eles vão te pedir, né, essa documentação. Porque é uma segurança para o prédio de que a obra não vai ter nenhum prejuízo, né, estrutural, nenhum prejuízo para os vizinhos.
São muito mais pessoas envolvidas, né? Se você derrubar uma viga, um pilar, qualquer coisa assim, tiver qualquer problema, são muitas pessoas que... Eu acho que tem o lado, né, bom do reconhecimento, mas também essa parte da cobrança ali, da segurança também. Eu acho que até fica mais atento, porque hoje a gente tem, né, os cursos técnicos de design e tem às vezes cursos pequenos, né, de 3 meses, por exemplo. E esses cursos de 3 meses, né, assim, no meu ponto de vista, uma pessoa que faz um curso de 3 meses não vai ter, obviamente, não é design de interiores que a gente vai ter num curso técnico. E aí, acredito mais que esse profissional, talvez ele entre como um decorador ali, né? Que é uma profissão, como a gente falou, que está próxima, né? Mas não é o design de interiores. O que você acha que é, assim, a diferença entre o decorador agora e o design de interiores? Então, Marina, o decorador, ele trabalha com os aspectos estéticos do design, tá? E nós, os designers de interiores, além dos aspectos estéticos, a gente trabalha também com os aspectos técnicos, onde a gente mexe com ergonomia, acessibilidade, fluxos, esse tipo de coisa, normas, né? O conhecimento também do cliente, eu acho que a gente tem isso muito mais intenso do que o decorador. Com certeza. Porque a gente... É um processo ali de horas, às vezes, né? Que a gente senta aí para conhecer. O decorador, às vezes, é mais pontual, né? Ele chega ali em meia horinha, ele faz uma mudança, enquanto a gente passa ali horas conversando e conhecendo nossos clientes. Só o briefing, né? Já é super extenso. Pois é. E além disso, a gente também trabalha com alguns aspectos psicológicos, né? A gente leva em consideração toda uma questão psicológica, emocional do cliente, né? Qual é a história dele? Não que o decorador não envolva, né, esses aspectos também, mas é de uma maneira muito mais profunda. A gente faz um estudo muito mais profundo, né, dos gostos do cliente. A gente trabalha também com questões de saúde. O cliente, se ele tiver algum problema de visão, tem algum problema físico, a gente trabalha com tudo isso para fazer tem todo esse cuidado para fazer uma entrega perfeita, né, para o cliente. E é uma coisa que eu acho sempre muito importante a gente relembrar, é que assim, cada projeto ele é único, porque cada cliente é único. Exatamente. Então, assim, já me chegou às vezes o cliente falando, mas eu quero um projeto igual esse daqui que eu vi. Não dá. E aí você fica, olha, então, vamos conversar? Porque é isso, cada cliente, a sua necessidade não vai ser igual a da outra pessoa. Às vezes você pode olhar um projeto e falar, nossa, ele é lindo, mas às vezes para sua realidade ele não cabe, né? E às vezes, por exemplo, lá em casa, minha família, a gente é muito assim, de juntar na cozinha, né? Então, minha família fica 20, 30 pessoas, tudo entulhado dentro da cozinha, e a cozinha toda pequenininha, toda fechada. Porque, assim, quem projetou na época, a casa a gente já comprou, né? Então, talvez a família anterior, era aquela realidade deles, né? Podiam ser 4 pessoas, sentavam ali, ficavam, e era aquela realidade. Quando a gente se mudou, a gente não fez reforma, né, nessa parte. A gente trocou acabamentos, mas a gente não ampliou a cozinha. Então hoje, quando vai minha família lá pra casa, a gente se arrasta no banco, cadeira, tudo pra dentro da cozinha e fica todo mundo lá. Porque é isso, cada família vai ter uma realidade, cada pessoa vive de uma forma, né? Isso, e às vezes até dentro da mesma família, cada membro vai viver de uma forma diferente. Então, eu e meus irmãos, cada um tem seu quarto, e são quartos completamente diferentes. São quartos que muito bem interessante isso. De cada um. Muito interessante, Marina, isso que você falou, porque é até muito importante a gente, por exemplo, nos meus projetos, eu costumo fazer um briefing para quem me contratou, a família que me contratou, o casal que me contratou, mas se ele tem 2, 3 filhos, eu faço um briefing com cada filho, porque aquele quartinho ali é um mundo muito particular dele, né, de cada pessoa, né? E uma coisa interessante que você falou também é que aquilo que dá na casa de uma família não dá na outra. Às vezes não é nem só pela forma com que a família vive, é pela estrutura física também daquela edificação. Por exemplo, você vai na casa da sua amiga, tem um revestimento numa parede, não significa que vai ter o mesmo efeito na sua casa. A gente precisa considerar uma série de outras coisas. A entrada de luz solar, como é que é a luz é branca, a luz é amarela, né? Tem uma série de as outras texturas, os outros elementos presentes ali. Então tem uma série de coisas que precisam ser consideradas e a gente tem essa expertise para poder fazer essa avaliação
e considerar e ver o que dá e o que não dá em cada casa, em cada família, né? Acho que essa delicadeza do designer, porque assim, às vezes o cliente chega com 10 referências e aí você fica, eita, como eu vou, né, conciliar isso tudo aqui? Sim. E aí é isso, você vai pegando e às vezes tem que explicar, olha, essa referência aqui é muito bonita, mas junto com as outras ela não vai compor, não vai ficar bom, ou às vezes aqui não é o lugar para isso, que é onde entra a parte técnica, né? Às vezes o cliente escolhe um revestimento, você tem que explicar, olha, esse revestimento ele não é adequado para esse local, ele não é adequado para então a pessoa que vive, se é um idoso, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o piso que vai ter ali, para ele não escorregar, né, não se machucar. Então a gente vai tendo todo esse conhecimento técnico, a gente pega ali, eu sempre brinco com o meu cliente que no briefing, né, a primeira conversa é a hora dele sonhar, assim, eu quero uma piscina olímpica, essa é a hora de você sonhar. E aí depois a gente vai destrinchando com a técnica, né, colocando ali no projeto o que é viável, o que fica bom, o que funciona, e depois a gente entra no que é bonito, no que fica agradável, né, para quem tá ali naquele local. Então acaba... Eu ia te dizer que esse conhecimento técnico que tu está falando faz toda a diferença, porque quando você vai argumentar com o cliente, você não argumenta com o teu conhecimento das questões estéticas, você argumenta tecnicamente falando, né? Então esse é um diferencial também dos designs de interiores para os decoradores, né? Os decoradores, assim, pelo que eu, né, já vi, pequenos cursos que eu fiz, entra muito nisso. Isso fica bom com isso porque tá combinando. Mas o por trás, às vezes, ali, aquilo que você falou da bagagem, né? Às vezes vem uma pessoa que ela tem um trauma de infância com uma cor específica. Às vezes a gente, no design, a gente vai entender porque a gente teve uma longa jornada ali com o cliente e o decorador muitas vezes é um serviço um pouco mais rápido e ele pode não ter esse conhecimento e vem e coloca ali a cor. Então assim, como eu falei, todas as áreas são importantes, o decorador também é muito importante, mas é isso, sempre em complemento, né? A gente vai se ajudando, vamos dando a mãozinha a todo mundo para que a gente entregue o melhor projeto, o melhor serviço ali para o cliente. É isso que importa, né? O cliente no final ter o que ele precisa, né, realizado, desenvolvido, que atenda, né, a demanda dele, com os profissionais que sejam necessários. Às vezes vai ser necessário um engenheiro, às vezes não, né? Já peguei reforma que não foi necessário, o auxílio de engenheiro. Tem vezes que precisa do arquiteto também, tem vezes já precisei de um decorador que eu realmente não tinha. Às vezes é aquela expertise, área, né? Isso, principalmente para mim quando entra em textura, às vezes de almofada com sofá, aquela combinação ali. Tecido para mim é uma coisa que confesso que é um pouco difícil. Então, aí já recorri, né, o decorador falou, olha, qual que vai ser, né? Aqui vamos fazer essa combinação aqui melhor. Porque é isso, a gente vai dando a mão e vamos trabalhando todo mundo junto para o cliente ficar satisfeito. Esse é o melhor dos mundos, né? A gente poder trabalhar em conjunto e fazer uma entrega excelente, né? Uma entrega de excelência para o nosso cliente, né? E realmente era esse o objetivo do programa de hoje, era explicar, né, para quem está acompanhando a gente que todas as áreas são importantes. Cada uma tem a sua área, cada uma tem a sua área de estudo, cada um tem o seu conhecimento e que a gente se completa. Isso. Que ninguém substitui o outro, né? Que nenhum profissional vai substituir o outro. O ideal sempre seria a gente trabalhar com todo mundo. Sei que às vezes fica inviável por questão de custos, enfim. Mas às vezes uma consultoria, para a área de engenharia eu já fiz muito. Vou fazer uma reforma, não estou tão segura, porque não é a minha área. Eu sou arquiteta, não sou engenheira. Então, você pega uma consultoria com o engenheiro para dar aquela segurança, dar aquele norte ali. Isso é muito importante. Eu gosto muito de fazer essa parceria com engenheiros, porque realmente a gente precisa, né? Tem algumas áreas, né, dessa área de construção civil, da área de reforma, que a gente realmente não pode entrar, né, Marina? Isso é importante ser falado também, né? Por exemplo, o design de interiores é um profissional que tem expertise para fazer uma reforma, mas a gente não pode, por exemplo, mexer com elementos estruturais de forma nenhuma. Então aí a gente recorre a um profissional habilitado para, né, que tem essa expertise para mexer com isso, né? Então a gente precisa realmente trabalhar em conjunto, né? É isso que... Porque às vezes assim, a gente vai, por exemplo, pensando numa casa, né? A gente entra ali, o designer vai fazer toda essa disposição dos espaços, os fluxos,
junto, né, normalmente com o arquiteto vai fazendo essa combinação, o arquiteto vem fazendo as disposições, vem o engenheiro, coloca os pilares, os shafts, né, ali da elétrica, da hidráulica. Então, assim, são sempre projetos que um vai complementando ao outro. Exatamente. Se a gente tira um, fica incompleto. A gente precisa de todo mundo para estar trabalhando junto. Então, eu acho que é muito importante. Era realmente esse o objetivo do programa hoje, de trazer aqui para que a gente explicasse para quem está nos assistindo que o design é importante. Não somos arquitetos, nós somos diferentes, cada um está ali no seu espaço. E aí, para concluir então o programa, eu queria saber se você quer acrescentar mais alguma coisa, se ficou algum ponto aí que eu não abordei. Esse é o seu momento, esteja à vontade. Então, Marina, é muito importante a gente poder falar sobre a nossa profissão, né, trazer esse conhecimento para a sociedade, porque realmente existe essas confusões, né, entre profissional do design de interiores, da arquitetura, da decoração. Então, é muito importante a gente trazer esse tipo de informação para a sociedade, né? E essa questão dos ambientes, né, tem se falado muito, principalmente depois da pandemia, é uma questão de saúde, né? A gente tem visto isso, saúde física, saúde mental. Então, é importante as pessoas entenderem o que a gente faz, saber que o design de interiores pode contribuir muito para o bem-estar, para a qualidade de vida, né, dentro dos espaços, que a gente trabalha com conforto ambiental, com conforto térmico, conforto acústico, conforto lumínico, conforto principalmente psicológico, né, e que a gente consegue trazer todo o nosso conhecimento técnico aliado às questões estéticas, a gente consegue trazer tudo isso para dentro da casa das pessoas, né? Isso é muito bom, é muito reconfortante para a gente, muito importante para o cliente, muito importante essa informação, esse tipo de informação para a sociedade como um todo. Eu agradeço a oportunidade, muito bom. Eu agradeço a sua presença aqui hoje, Aline, tá bom? Fiquei muito feliz de você ter aceitado. A gente já se conhece há algum tempo e foi uma troca muito boa. Muito obrigada pela sua participação, tá bom? Então, estamos encerrando agora o nosso programa e te aguardo no próximo. Até mais!